Bentornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece, seja muito bem-vindo. Afinal de contas, bianconero na alma, como você, está nesse canal muito bem sintonizado e informado. Vou falar de movimentações de mercado, vou colocar aqui uma informação extra. Fica até o final. Lembrando que hoje é dia 9 de junho de 2025. Nessa mesma data, há 35 anos atrás, a Itália estreava na Copa do Mundo, que ela era o país sede, vencia a Áustria por 1-0 com gol de Totò Schillaci. Pois é, e eu falo em nome do fã-clube oficial. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Schillaci, né? Enfim. Então seja muito bem-vindo, ative o nosso sino e espalhe para os amigos. Olha o sino aqui com as cores da Itália. A Itália que hoje deu uma aula de futebol. E espalhe para os amigos que tem um canal que fala da Juventus, que é o Finestra Bianconera. Falando rapidamente dessa partida da Itália, a Itália venceu a Moldávia por 2-0. O jogo foi na Itália. Os gols foram marcados por Raspadori e pelo nosso Gambiasso, sem maiores sustos. A Moldávia fez um gol ali no início, mas foi anulado. E parecia que as coisas iam melhorar, porque a Estônia estava segurando o empate com a Noruega em 0-0, mas aí o Haaland fez um belo gol e deu os 3 pontos para a Noruega. Com isso, a Itália segue na sua árdua missão de ter que vencer todas as suas partidas pelo maior número de gols, a não ser que a Noruega, de repente, possa empatar com Israel no jogo de volta. Ela já ganhou no jogo de ida, para aí a Itália poder, com uma vitória simples com a Noruega lá em novembro, classificar sem precisar de repescagem. É isso. Spalletti deu adeus e não acredito nessas pseudo-informações que estão saindo por aí, que o Spalletti virou uma opção para a Juventus. Eu, particularmente, não acredito. E, enfim, mas tem muita gente falando isso por aí, muitas páginas da internet falando isso, óbvio, né? Mas eu, particularmente, não acredito nisso. Amanhã eu como li capítulo da Itália encerrado. Talvez seja o Ranieri, tomara, eu gosto do Ranieri, né? Pelo menos é um cara que tem um grupo na mão e é uma grande pessoa, né? Mas é um treinador já meio que ultrapassado. Mas para essa emergência, ele pode ser o Tudor da Itália para levar a Itália para a Copa. Ponto final no jogo da Itália. Já mandei o Gravina tomar caju? Então, Gravina, bafanculo. Amanhã tem a apresentação do Comolli, nosso diretor-geral, né? A Juventus ainda não anunciou o diretor esportivo, que pode sim ser o Massara, como eu falei no vídeo de ontem, né? Se o Comolli não colocar o Massara para diretor esportivo, eu vou ficar aborrecido. Acho que tem que dar, tem que delegar, dividir, né? Essa responsabilidade não pode ser só do Comolli. Até porque o Massara seria apenas mesmo para a parte ali do futebol, enfim. Mas amanhã o Comolli vai falar, vai responder essas questões, vai falar sobre o Tudor, provavelmente vão perguntar isso, claro que vão, se o Tudor fica, se o Tudor sai. Então amanhã tem uma entrevista do Comolli e talvez a gente faça um vídeo à noite para comentar o que o Comolli falou. Vamos agora a algumas informações, ou melhor, atualizações, né? Tem 2 jogadores aí que estão com o contrato pronto para ser renovados, mas não vão renovar, quer dizer, não vão assinar por enquanto, né? Que é o Gatti e o Yildiz. Tem saído aí que o Gatti não quer ficar na Juventus. Eu não sei até onde isso é verdade, eu não posso confirmar, nem para uma coisa nem para outra, nem posso desmentir e nem posso confirmar. Parece que existe o interesse do Napoli, também não posso confirmar, não tenho essa informação. Eu podia aqui inventar notícia, não vou fazer isso. Mas o Gatti está com o contrato pronto para ser assinado, renovado, e no caso do Yildiz seria um prolongamento, né, de contrato. Mas também está ali situação paralisada. Por quê? Porque existe o forte interesse
do Arsenal da Inglaterra no Yildiz. Repito, um forte interesse do Arsenal. E o Yildiz, antes de se precipitar e assinar, quer ver se vai ter essa proposta do Arsenal, que ainda não tem, ou seja, se essa sondagem virar uma proposta, aí ele vai ter as duas na mão para ele ver qual a decisão que ele vai tomar. O que eu sei é que o Yildiz quer e dá preferência para ficar para o Juventus. Talvez ele use essa suposta proposta do Arsenal, que vai chegar, porque o interesse é forte, né, para chegar na Juventus e exigir algo a mais para renovar, para fazer valer o seu interesse e vontade de ficar no clube, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Espero que seja assim, porque o Yildiz, eu já fiz várias críticas, né? Porque tem que parar de comparar ele com o Del Piero. Ele tem que ser o Yildiz. Se ele for o Yildiz, ele vai ser útil para a Juventus e vai ser útil para a carreira dele, né? Mas repito, existe essa sondagem do Arsenal que vai virar propostas, vocês não tenham dúvidas, o interesse é fortíssimo do Arsenal, eles têm uma possibilidade de pagar um salário maior. Lembram do Calafiori? Pois é. Agora, o Yildiz tem a intenção de continuar, mesmo com esse assédio do Arsenal. Claro que ele vai usar isso, como eu falei, para valorizar essa renovação. Eu espero que a Juventus faça um sacrifício e mostre que quer o Yildiz, tá? Tem que ser das ambas partes, não adianta só o jogador querer, o clube também tem que querer, e para isso vai ter que fazer um esforço a mais. Não estou dizendo que vai ter que cobrir a proposta do Arsenal, mas uma valorização a mais o atleta com certeza espera. Hoje, falando aqui já, não parei de falar de mercado, vou falar, muita gente perguntou sobre o jogador do Sporting Lisboa, né? O Gyökeres, assim que fala. Eu tenho informação do Gyökeres, mas calma, Alma, já vou falar. Antes, hoje eu vi uma entrevista do polêmico, muita gente gosta dele, mas vocês vão entender a entrevista, não tem nada a ver. A entrevista do Leonardo Bonucci, falando sobre as perspectivas do Mundial da FIFA. A Juventus deve embarcar no sábado, o Rugani deve jogar, o Gambiasso deve jogar e o resto deve ser molecada. O Bremer vai viajar para os Estados Unidos, vai ser convocado, mas eu acredito, tenho certeza, quer dizer, certeza não, né? Mas quase certeza que o Bremer não entrará em campo. Ao contrário do Rugani, do Gambiasso, esses devem jogar. Mas o fato é que o Bonucci hoje fez grandes elogios ao Bremer, dizendo que o Bremer elogiou o vigor físico do Bremer, não só taticamente como jogador, mas o vigor físico, o preparo físico do Bremer foi muito elogiado pelo Bonucci, né? E disse que a Juventus sofreu muito com a ausência do Bremer na defesa. Então o nosso glorioso Leonardo Bonucci rasgou elogios ao Bremer, né? E ele falou o seguinte ainda, ele complementou dizendo que apesar de ser um torneio curto, isso desgasta também fisicamente e que não é um torneio que vai salvar a temporada, mas que tem que ir lá com o pensamento de vencer, porque a Juventus entra em qualquer competição com o pensamento de vencer. São as palavras do Bonucci. A Juventus tem que ir lá para ganhar, porque era a Juventus, mas não que se vier a vitória isso vai salvar a desastrosa temporada. Palavras do Léo Bonucci, né? E agora sim, eu vou encerrar o vídeo para falar para vocês sobre o Gyökeres, jogador, acho que assim pronuncia, Gyökeres, acho que é isso, Gyökeres. Jogador do Sporting Lisboa, sim, a Juventus está fazendo uma sondagem por ele, não uma proposta. Esse jogador vai chegar perto dos 70 milhões, mas atenção, o jogador que a Juventus pode investir é outro do Sporting Lisboa, é o Harder, tá? Que é reserva do Gyökeres, que tem metade dos gols do Gyökeres na temporada, até porque é reserva, né? E tem 19 anos. De qualquer forma, a opção número 1 é o Davi. Se não fechar o Davi,
o Gyökeres vira a opção 1. E o Harder, que é o que a Juventus vai fazer a proposta, porque é mais barato, não está vindo para o lugar do Vlahovic e para o lugar do Koulibaly. Aliás, Koulibaly também está relacionado para viajar para os Estados Unidos e a Juventus trabalha já na prolongação para virar esse empréstimo uma obrigação de compra. O Harder, ele não viria para o lugar do Vlahovic, ele viria para o lugar do Milik, independente da situação do Conceição. Então a gente pode ter um ataque com o Koulibaly, Jonathan David ou Gyökeres, mas o Gyökeres é mais difícil, ou um outro nome que possa surgir, e o terceiro nome seria o Harder. Tá? Conceição seria a reserva, ou Conceição seria o terceiro nome, e o reserva seria o Harder, porque o Milik, assim como o Vlahovic, não devem ficar, né? Principalmente o Vlahovic. E por falar em Vlahovic, eu termino o vídeo dizendo que, apesar dos 30 milhões do time da Turquia lá, caramba, me foge o nome agora, Fenerbahçe? É Fenerbahçe ou Fenerbahçe? Apesar dos 30 milhões, o Milan insiste no Vlahovic. Hoje foi feito um novo contato do diretor do Milan com a Juventus pelo Vlahovic, tá? Então, pode ser que o Vlahovic vá para Milão. Vai pesar muito também a vontade dele. Só que lá fora ele vai ganhar mais do que ganha no Milan. E como a gente sabe, o Vlahovic pensando muito mais no dinheiro, e tá certo, é profissional, não vou criticar. Vamos aguardar. Fato é que o Vlahovic está saindo mesmo. Ou vai ser Milão, ou vai ser o Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, não sei até hoje como pronuncia, porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu deveria ir atrás dessa pronúncia correta, enfim. Mas é isso. Vídeo de hoje encerrado. Eu peço a vocês que comentem, participem. É sempre legal interagir com vocês. E se eu demorar para responder, fiquem tranquilos. Alma, que o Mário sempre responde. Pode ser que demore um dia para responder, porque o YouTube demora aqui para mandar para mim as notificações de quando vocês comentam. Mas eu respondo na medida do possível a todos vocês. Boa terça-feira a todos. Vaffanculo Gravina e sempre Forza Juve, fino alla fine, tá bom? É isso, nos vemos.